Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê! Hoje eu vim falar de um assunto que eu amo, que é sobre o amor. Sobre o amor. Ultimamente eu venho recebendo vários exemplos de amor super bonito, puro, sublime, sabe? E engraçado que no mesmo instante parece que o universo vai fazendo uns testes, porque eu também vejo um monte de coisas para desacreditar dele, sabe? Mas desde que eu comecei a fazer aula de filosofia, quando você aprende realmente sobre o amor, porque o bom da vida é você desaprender algumas coisas, sabia? Quando eu desaprendi sobre o amor e reaprendi, foi que eu entendi o que é realmente o amor. Na verdade, eu ainda estou nessa escola, né? Mas a gente ama muito limitadamente, sabe? E dentro do que a gente sabe, e dentro do que... E tá tudo bem, né? E dentro do que a gente aprendeu vendo os nossos pais, né? Os amigos... Mas as experiências individuais é que realmente é o amor pra gente, sabe? E aí a gente só aprende isso quando a gente apaga tudo e fala, deixa eu entender o que é o amor. De verdade, não esse amor limitado, mas o amor de verdade. E aí você entende o que é o amor. Eu tô falando tanto amor entre um homem e uma mulher e uma mulher, ou tanto um homem e um homem, mas eu tô falando de um amor também, amizade, de filhos, de pais, né? Eu tô falando de um amor de uma forma geral. Mas hoje eu vim falar sobre amor de homem e mulher, tá? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque antes eu sempre fui uma romântica, assim, mas eu tô falando de uma romântica absurda. E eu fui perdendo esse romantismo pela vida, assim, sabe? Fui dando uma perdida no romantismo. Por que eu perdi? Porque eu criava expectativas em cima de um amor que eu criava, né? O que eu achava que era o amor. Obviamente, às vezes, o outro lado não supria essas minhas expectativas e eu me decepcionava. E o que eu fazia? Cada vez mais eu esvaziava todo esse romantismo. Eu pensava... Por que esse romantismo todo se eu não sou correspondida, né? Isso é perda de tempo, né? E com o tempo, e quanto mais você vibra nesse lugar, é isso que você tem. Não adianta eu vibrar nesse lugar e querer um amor dos sonhos. Não vai acontecer. Isso é física quântica purinha. Você atrai o que você sente, não é nem o que você pensa, é o que você sente, é o que vibra dentro de você, nas suas moléculas. Então... Se eu vibrei durante muitos anos isso de que eu não vou ser romântica, não existe alguém que mereça todo esse meu romantismo, era vibrar dentro de uma limitação, na verdade de uma decepção. E também tá tudo válido, tá, gente? Não acho que a gente tem que ficar se crucificando pelo que a gente falou, sentiu, ou sei lá. Eu acho que a vida é exatamente isso. Eu tenho a impressão de que a gente vem pra cá pra aprender. Essa é a nossa lição. Eu acho que eu até já comentei isso aqui com vocês. Acho que a gente vem pra cá pra aprender absolutamente tudo, sabe? É uma escola. E a gente aprende com os erros também, né? E eu nunca me coloco nesse lugar de ficar me crucificando, sabe? Olha aí. Não, eu olho pra trás e falo, nossa, eu vivi isso, mas a partir disso eu evoluí pra tal lugar, sabe? O importante é você evoluir, né? Pouquinho ou grande, o importante é você evoluir. Essa é a minha opinião. Família, filho, marido, nanana, isso é tudo um plus que Deus dá pra gente pra vida ficar mais completa, mas a gente vem pra cá pra evoluir. Essa é a minha opinião. E eu tinha essa questão em relação ao amor, né? Eu não tive grandes amores até então. Mas os poucos que eu tive, lá atrás, eu me decepcionei. E eu, como tinha essa coisa, né, esse romantismo, uma visão limitada sobre o amor, eu achava acho que amor é só para alguns. Eu já cheguei a verbalizar isso. Amor é para alguns escolhidos, né?
E não é, amor é para todo mundo. Depende de como você está recebendo esse amor. Depende de como você quer conduzir esse amor, né? Na verdade, a gente quer controlar absolutamente tudo, né? Na vida da gente. A gente quer ter controle sobre tudo e, na verdade, a gente não tem controle sobre nada, né? E quando a gente aprende isso, e quando a gente solta, e fica claro o que a gente tem para entregar, porque não adianta a gente querer uma coisa maravilhosa se a gente não consegue entregar 1% do que a gente quer, né? Tem que ter um equilíbrio nisso aí. Então, enquanto a gente não souber que, olha, eu tô bem, eu tenho uma coisa mais gostosa do mundo para oferecer neste momento. É vibrar, não é achar, né? É vibrar isso mesmo e acontece, sabe? As pessoas certas, elas aparecem. E você fala, nossa, não é só para os escolhidos como eu pensava, sabe? Mas eu acho que leva alguns anos para você chegar nesse lugar de soltar, de saber que você não está no controle, de saber respeitar o outro, porque a gente quer o tempo inteiro moldar o outro de acordo com o que a gente quer, né? E aceitar o outro não significa aceitar ser desrespeitado, não tem nada a ver com isso, é respeitar a identidade do outro, né? Tem gente que quer mudar a roupa do outro, o comportamento do outro, quer mudar tudo. Não, isso não é amor, isso é controle, isso é moldar o outro de acordo com o que você quer, né? E amor é aceitar o outro do jeito que ele é. Se não tá do jeito que você acha que é o melhor para você, você tem que ser real, leal com você mesma e com o outro e falar, não tá do jeito que eu gostaria que fosse na minha vida. E o mundo é cheio de oportunidades, né? Lotado de oportunidades. Quanto mais você viaja e sai um pouco da tua bolha, mais você vê a quantidade de oportunidades que o mundo tem para te oferecer, de diferentes formas, sabe? Então você olha, você fala, gente, olha esse mundo do tamanho que é, e a gente se limita tanto, tanto. Mas eu quero falar com vocês, eu quero dar um exemplo para vocês de amor que eu vi ontem. Ontem eu peguei um Uber e aí eu fui conversando com ele, eu tava um pouco brava. Com a situação. Não era brava, eu tava chateada com a situação. E aí eu ouvi a mensagem e aí eu olhei pra ele, ele tava me olhando no retrovisor. Eu falei, eu jamais faria isso com alguém, né? Eu falando pro Uber, né? De coisa de desconto, sabe? As pessoas pedirem descontos e tudo mais. Eu acho até um tanto desrespeitoso, sabe? E aí ele falou, a minha esposa... Olha que coisa linda, gente. A minha esposa, ela trabalha com unha, ela é designer de unha. E ela fala isso pra mim, ela falou que ela cobrou pé e mão R$65 e a pessoa falou pra ela se fazia 60, se daria desconto de R$5. Aí a minha esposa achou aquilo um absurdo, tal, e ele foi contando a história. Eu só sei, gente, que no final ele pegou o celular dele, ele mostrou o Instagram da esposa dele, ele fez uma propaganda da esposa, da profissional que ela era, dos produtos que ela usava. Ela não usa qualquer material, ela usa um material, ela é muito cuidadosa, ela é muito profissional. Olha o Instagram dela, olha as fotos que ela coloca. Gente, esse amor é um amor raríssimo, é um amor lindo. Olha a admiração que esse homem tem pela esposa dele. Olha que coisa mais linda, sabe? Fiquei olhando para ele assim, daqui a pouco, como se não bastasse isso, um amor de um marido admirando a sua esposa, ele falou sobre a irmã dele, que é dentista e que faz lentes e botox. E ele falando os valores das lentes, falou, olha o Instagram da minha irmã. E mostrou o Instagram da irmã, e eu não abri a boca pra elogiar nada, tá? Tipo, pra ele falar, nossa, que bonito você tá fazendo isso pela sua esposa, nada. Eu só tava observando o comportamento dele. E aí ele falou, olha o da minha irmã, e mostrou o Instagram da irmã. Você vê, é um amor de irmão, um amor de esposo, né, com a esposa,
Você vê a coisa mais linda do mundo. Honrando a irmã, honrando a esposa. Amor lindo, purinho, sabe? Eu fiquei olhando e daí na hora que eu fui embora, eu falei, olha, parabéns por demonstrar amor. Hoje em dia é tão raro alguém demonstrar amor. O que você fez agora foi demonstrar o tanto de admiração e amor que você tem pela sua irmã e pela sua esposa. Parabéns, sabe? Tipo, ele ficou me olhando assim e fui embora. Mas aí fui embora com o coração, sabe, tão completo assim, de tipo, olha que coisa mais linda, né? No mundo que a gente ouve tanto de que não existe mais amor, né? Quem casou, casou, quem não casou não vai casar mais, não vai achar mais, né? Esses dias uma pessoa próxima a mim estava marcando de encontrar com alguém, mas não estava dando porque mora fora do estado e tudo mais. E aí eu falei, tenta tal coisa para ver se consegue. E aí a pessoa me mandou tipo uma lista de coisas que já tinha tentado para conseguir a folga. Gente, não era uma listinha de coisas assim, era de coisas de tipo semanas sem trabalhar sem folga, sabe? Para poder ver a pessoa. Eu tentei isso, isso é amor purinho, sabe? Isso é amor, e é tão bonito ver o amor do outro, sabe? Ver o amor se concretizando assim na sua frente, sabe? E eu falei, olha que coisa mais linda. Eu fico muito emocionada, na verdade, quando eu vejo essas demonstrações de amor, sabe? E também vi uma reconstrução de amor recentemente. Eu tinha visto há um tempo atrás um casal de amigos, assim, eu acho que estava no finalzinho já, eu acho que de relacionamento, sabe? Não ditos por eles pra mim, mas eu vi que tava, tipo, eu falei, eu acho que daí não vai sair mais nada, né? Eu olhei assim, eu falei, eu acho que aí não vai dar mais, né? Eu sinto muito porque são duas pessoas que eu amo muito, mas eu acho que daí não vai sair mais nada. E aí, eu vi a reconstrução do amor, das duas partes, sabe? E aí eu vi que quando duas pessoas querem, mas querem de verdade, elas podem reconstruir, se era bonito antes, fica 1 milhão de vezes mais bonito agora, porque é na reconstrução, eu quero, vamos tentar, sabe? E eu vi também essa reconstrução e eu falei, Jesus, olha este milagre, porque para mim foi realmente um milagre, sabe? Essa reconstrução. Então o amor tá aí pra gente vivê-lo da forma mais sublime que existe, sabe? Só que hoje em dia a gente tá só ouvindo o contrário. Eu também posso dar um exemplo dessa semana que eu fui almoçar, da semana passada que eu fui almoçar com a Fabi. E eu cheguei antes dela no restaurante, fiquei lá fora aguardando a mesa, naquelas mesas que tem que você fica de pé, né? E eu fiquei respondendo minhas mensagens e pertinho de mim tinham 2 caras conversando. E um cara falando que, eu fui no lugar dançar tal, e ficou com a menina, e dançando com a menina, depois ela foi reclamar com os amigos que ele tava pegando ela forte demais, beijando forte demais. E ele falou pro cara assim, ela tava quase dando pra mim, e depois foi reclamar do beijo. Não dá pra entender essas minas, assim. E aí terminou a parte dele, ele perguntou pro outro, e você e a fulana? Perguntando da namorada do cara. Aí o cara virou e falou assim, eu quase não como em casa e ela quer que eu divida as despesas com ela. E aí o outro falou, foda, essas minas hoje em dia dá foda. Então eu tenho esse exemplo para dar para vocês também. Mas eu prefiro acreditar de que o amor real e as pessoas dispostas, elas estão dispostas para quem estão dispostas para elas, sabe? Eu podia pegar esse exemplo desses 2 caras e falar, já deu, não dá. Mas vocês entendem que é muito limitado, eu limitar o amor, um sentimento tão lindo e que pode trazer tanta coisa boa para minha vida, a um diálogo de 2 pessoas frustradas? Mas Cris, são 2, mas tem muita gente, mas eu não sou essas pessoas, né? E eu atraio aquilo que eu emito, né?
Então, o amor, na verdade, é aquilo que a gente é. A gente fica procurando fora o que está dentro da gente, né? O amor é a gente. Então, assim, se a gente ficar emitindo, e eu juro pra vocês que não é um papo de maluco esse, eu juro pra vocês. Quanto mais você emite o que você é, mas é de verdade, não querer controlar nada, porque a gente quer controlar tudo o tempo inteiro. Não, é você purinha. O que eu seria dentro de uma relação? É exatamente isso que eu vou atrair. Exatamente isso, sabe? E é bonito de se ver quando você tá solteira e você acaba atraindo as pessoas. Esse é o parâmetro, tá? Quem tá se aproximando de você é exatamente o que você tá emitindo. Eu tô falando isso porque eu já emiti várias coisas e no decorrer da minha vida, né? Passei muito tempo solteira. Estou solteira, mas quando você se ama o suficiente, se respeita, quando você sabe exatamente o que você quer, porque é proporcional ao que você pode dar, gente, o que você atrai, você fala, não é possível. É um verdadeiro milagre, mas é o que você trabalha dentro de você, sabe? Não é uma coisa que você... eu quero um príncipe e eu tô emitindo outra coisa, eu tô emitindo dúvida, sabe? Eu tô emitindo uma coisa que eu tô indisponível. Eu fiquei indisponível muito tempo pro amor, muito tempo, né? E de propósito mesmo, mas era de propósito, mas eu emitia isso, mas eu queria ter alguém, mas eu era indisponível. Adivinha o que eu atraía? Pessoas indisponíveis, né? A mesmíssima coisa que eu, o mesmo papo que eu. Inclusive pessoas fora do país. Para quê? Para não ter o cotidiano. Então, quando você vai... E eu só cheguei nesse lugar que eu tô hoje depois de muito trabalho interno, sabe? As pessoas vivem falando, a Cris faz 1 trilhão de cursos. Gente, é tudo pra me curar, tudo pra melhorar. Porque eu acho que quando a gente tá melhor, a gente tá melhor pra todo mundo, sabe? Não é só pra gente. E para melhorar a minha vida, para sair dessa Matrix que é todo mundo querendo ser a mesmíssima coisa. Eu falava, não é por aí, sabe? Eu quero melhorar, eu quero entregar o meu melhor para as pessoas, na mãe, no âmbito materno, profissional, amoroso. E... ultimamente, as pessoas que eu ando atraindo, eu falo, Deus, obrigada, sabe? Tipo, muito obrigada. Porque é exatamente assim que eu quero, sabe? E tem algumas outras coisas que eu preciso ajustar, mas cheguei no ponto que eu queria, sabe? Tipo, era aqui que eu queria chegar, sabe? Era isso que eu queria chegar. E... que bonito poder chegar neste lugar, de ver, de presenciar amores lindos, demonstrações de amor lindos, alguns diálogos indesejáveis, mas para saber que aquilo ali eu não quero, aquilo ali não me pertence, né? Aquilo ali é uma coisa individual, um diálogo deles, mas o que eu vibro em relação ao amor é outra coisa, né? Então, vamos brindar o amor, mas o amor sublime, o amor que a gente respeita o outro, sabe? O amor que a gente tem escuta, né? A gente não quer só impor, a gente não quer só falar, o que a gente escuta, que a gente respeita, vibra pela outra pessoa, né? Que a gente alimenta, né? Eu cheguei de viagem esses dias, sentei aqui no meu sofá e eu sempre coloquei comida para os passarinhos, sempre toda hora do dia que eu chegasse em casa tinha um monte de passarinho comendo comida, tinha até filhinhas na hora do almoço, então tinha uma filinha de passarinhos e eu amava aquilo. E eu cheguei de viagem, primeiro dia, nada de passarinho. Segundo dia, eu colocando comida, tá? Nada de passarinho. E eu falei, é isso, se a gente não alimenta, a gente não tem. É a mesma coisa em relação ao amor. Se a gente não alimenta, não cuida, não tem presença, não existe esse milagre, sabe? A gente precisa
alimentar, a gente precisa cuidar. No terceiro dia eu falei, vou colocar um mamão, que daí eu acho que o cheiro deve ser mais forte. Eles vêm, e deu certo. Eu coloquei mamão, eles vieram. E hoje eu tô ali, um monte de passarinho. Quando você alimenta, quando você tem presença, eles sabem, agora eu tô aqui. Existe o relacionamento, né? Existe a troca. Olha, eu tô aqui para você me ver, mas você colocou comida, né? E em relação ao amor amoroso entre as pessoas, é exatamente isso. Quando você se propõe a dar o teu melhor, mas não é essa economia, porque ultimamente é uma economia danada, né? Não vou dar tanto, porque eu também já vivi isso, tá, gente? Não vou dar tanto porque eu sei ali onde é o limite da pessoa. Então, pra que eu vou desgastar? Então, você vê como é limitado esse tipo de amor? Agora, quando a gente ama, sem estar esperando que o outro, né? Eu vou amar, vou fazer por respeito a esse amor que eu sinto, sabe? Vou cuidar por respeito a esse amor e carinho que eu tenho por essa pessoa. Aí o milagre acontece. Aí o outro te vê de uma forma sublime e te respeita e também dá, mas não porque eu vou dar porque eu recebo. Não é essa coisa limitada, mas é a coisa sublime mesmo que eu falo, sabe? Dessa troca bonita, né? Eu fiz 2 mentorias relacionadas a relacionamento com Theta Healing esses dias que foram verdadeiros milagres, assim, e não é uma coisa de outro mundo, gente, só são comportamentos que a gente precisa ajustar, né? Porque a gente fica ouvindo muito o mundo mesmo, as experiências do outro, e tem muita gente frustrada, muita gente só esperando, muita gente cansada. E eu tô falando muita gente mesmo. Então, quanto mais a gente alimenta isso, num grupo de que a gente sai com as amigas da gente, quanto mais a gente alimenta, só tem homem isso, só tem mulher isso, não, é isso que a gente vai ter. Não existe outra conta, entendeu? Não tô falando pra ficar colocando, fingir que as coisas não estão acontecendo. Não é isso. Mas olhar pra dentro e ver o que você precisa melhorar para as coisas mudarem. O que você precisa mudar na tua vibração para você atrair outras coisas. Eu tô falando isso com propriedade para vocês, tá? Porque eu já atraí exatamente isso. Eu já falei aqui para vocês. Pessoas indisponíveis. Porque eu estava indisponível, sabe? Pessoas com amor limitado. Porque eu estava dando amor limitado. Então, assim, quando você começa a se olhar para dentro, e não é o externo, não é o exemplo da tua amiga com o marido dela ou com o namorado dela, é a sua vida, sabe? E até falar para tua amiga mesmo, quando ela for reclamar, poxa, o que você tá fazendo para melhorar isso aí? Dá um tempo de limite. Poxa, até X tempo eu vou tentar melhorar. Se eu não conseguir, eu vou ter uma conversa X com ele. Se a partir daí vai dando um tempo, mas não vai cozinhando isso e toda vez que vocês se encontrarem só para reclamar, sabe? Porque a gente, como eu disse no início desse vídeo, vem para cá para aprender e viver. Viver, sabe o quê? O melhor que a vida tem para oferecer. O melhor relacionamento, o melhor amor, a melhor troca de amor. A gente vem para cá para isso. Obviamente que a gente vem para aprender, e o relacionamento com uma outra pessoa é o maior curso pós-graduação, pós-doc que existe, porque elas tocam nos lugares da gente onde a gente precisa. Relacionamento é o lugar. É o pós-doc mais real que existe, porque eles tocam exatamente onde a gente precisa crescer, sabe? E se a gente leva isso para um lado mais positivo, gente, quem souber viver isso, eu vejo alguns casais que eu conheço que souberam esse botãozinho, sabe? Estão sabendo viver nesse, tô aqui para relacionamento, é para amar, para o melhor, a coisa gostosona, mas também para aprender, sabe? E quando aprende isso, é o relacionamento mais gostoso que eu vejo, assim, sabe? De tipo, é isso, sabe? E fazer uma lista de desejos, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma lista mesmo de desejos, porque os desejos que movimentam a vida, sabe? Quais os seus desejos em relação a um relacionamento, sabe?
A partir daí, eu tô falando pra vocês coisas que eu fiz e que deram certo pra mim. Ai, Climar não tá namorando nem nada, mas se eu quisesse eu estaria, tá bom? Tá bom pra você? Tem muitas coisas envolvidas, mas, todavia, eu acho que eu tô encontrando um lugar de bem... Como que eu vou falar isso pra vocês? Um lugar perto do que é o amor que eu realmente almejo, sabe? E eu sei que não é o que eu queria sem poder dar. Eu sei que é o que eu vou dar, é o que eu vou atrair, sabe? E é o que eu vejo nos relacionamentos que deram e estão dando certo. Você atrai exatamente o que você quer dar, sabe? Exatamente o que você tem dentro de você, nem mais nem menos. É exatamente isso. E eu acho que antes eu amava muito limitado, sabe? Principalmente porque eu me decepcionei. E aí eu fui tirando... primeiro eu vou tirar romantismo. Tal pessoa não merece que eu seja tão romântica. Vou ficar aqui nessa coisa rasa, sabe? E era rasinho. E aí eu entregava rasinho e recebia o quê? Rasinho, né? Eu entregava indisponibilidade e recebia o quê? Pessoas indisponíveis. Quando você vai moldando, fala, não... Quando eu tive eu vim pra cá pra viver o melhor. Do que eu tô fugindo, gente? Por que eu tô tô fazendo isso comigo? Deixa eu melhorar com terapia. E olha, vários tipos de terapias, tá? Desde com terapeuta normal, terapias holísticas. Eu me amo tanto, que hoje em dia eu não faço nada pra passarinhos. Não é nada pelo outro ou pelo que eu vou atrair, mas por mim, o que eu posso melhorar. Porque eu passo a maior parte do tempo comigo, tem que ser essa companhia, tem que ser gostoso, sabe? Então não adianta eu ser uma pessoa ranzinza, afogada num trabalho, indisponível e querendo uma super pessoa, sabe? Então, quanto mais você trabalha por dentro, mais você vê o que você atrai, sabe? E eu acho que a gente tá aqui para viver o melhor. Façam a lista de desejos de vocês, eu tenho a minha. Façam a lista de desejos. A vida, ela entrega os seus desejos, não são metas, né? Principalmente pra gente que merece, né? Amor verdadeiro. Então façam a lista de desejos maravilhosa, assim. Vibrem nesse desejo, sejam também esse desejo, né? E que a gente brinde o amor sempre. E se alguém sentar aí no banquinho de bar, de restaurante, para reclamar de amor, de homem, né? Ela fala, não, lindona, não, lindão. É o que você tá emitindo. Se você abrir tua boca para emitir isso, mas não é isso que você vai ter. Mas, obviamente, às vezes a gente dá umas reclamadinhas pequenas. Eu acho que tem bem pequenininhas assim. Só para não perder o costume. Tô brincando com vocês. Mas é bonito ver o amor assim na frente da gente. É muito bonito. E de tantas formas bonitas. Então, nos moldemos, nos curemos. Vamos brindar a cura pra gente viver esse amor lindo e sublime que a gente merece viver. Sabe por quê? Porque a vida presta.